Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula vamos continuar o nosso curso de C Sharp falando sobre o controle Preview. O controle Preview é um controle Windows Forms que é utilizado para exibir uma coleção hierárquica de itens, ou seja, dados no formato hierárquico, contendo texto e também imagens, sendo que imagens é opcional. A sua visualização é muito semelhante aos caminhos dos arquivos e pastas que são exibidos no painel esquerdo do Windows Explorer. Como, por exemplo, aqui eu tenho o Windows Explorer, aqui, olha, eu tenho uma visualização semelhante ao do controle Preview, onde eu tenho, né, dados hierárquicos, uma coleção de dados sendo exibidos. Tá? Da mesma maneira, o controle Preview é composto de nós, onde cada nó pode conter um ou mais nós. Tá? Como uma árvore normal, fazendo um paralelo com o mundo real, o Preview ele começa na parte superior, né, com um objeto chamado root, que seria o raiz. E ele contém ramos e cada ramo é chamado de nó. Certo? Na sua visualização, comparando com o Windows Explorer, então, computador aqui seria o raiz, e aí eu teria o nó filho com seu respectivo nó, e assim sucessivamente. Então, visualizando aqui o controle Preview, eu tenho o primeiro nó, que é o nó raiz, né? Ou nó de root, e o nó raiz nessa visualização contém um nó filho que também tem um subnó, que é o seu nó filho, e assim por diante. Então, o controle Preview ele pode ter vários nós raiz. Tá? Isso aqui é uma exibição de dados hierárquicos, tem uma hierarquia, né, aqui dos nós. E aqui é o Windows Explorer fazendo uma comparação na sua visualização. O controle Preview ele possui diversos métodos, propriedades, métodos e eventos. A maneira mais fácil de obter informações sobre o controle Preview é no site da MSDN, onde eu tenho, né, aqui a classe Preview e toda a documentação sobre os seus métodos, propriedades e eventos. Né? Aqui na janela de propriedades, eu tenho dezenas de propriedades, né, com a sua documentação, mesma coisa os métodos. Então, nessa videoaula eu vou me ater às propriedades principais e vamos mostrar como podemos configurar algumas propriedades, criar nós alinhados, tudo isso usando o editor do Turinode do Preview. Então, vamos abrir a nossa ferramenta de trabalho, que é o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Essa é uma ferramenta gratuita que você pode baixar no site da Microsoft. Então vamos clicar em New Project, selecionar a linguagem C Sharp e o template Windows Forms Application, informar um nome aqui, Preview, C Sharp Preview 1. Vou dar um OK, ele vai criar o projeto. Então no projeto eu vou visualizar a janela Toolbox e a Solution Explorer. Então aqui no meu formulário eu vou expandir a guia Common Controls e vou selecionar o controle Preview. Eu posso clicar duas vezes, né, o controle é adicionado automaticamente, ou posso também arrastar e soltar. Tá? Então aqui eu já tenho um controle Preview no formulário. Então,
eu posso ter acesso às propriedades do controle Preview aqui na janela de propriedades, com o controle selecionado, né? Eu tenho acesso a diversas propriedades que nós vamos ver nessa videoaula. Aqui no controle Preview eu também posso abrir a Preview Tasks e definir, tá? A edição de nodes ou nós, né? Onde eu vou abrir o editor TreeNode, que vai me permitir incluir nós raízes e nós filhos, tá? Isso também pode ser feito aqui na janela de propriedades, clicando na propriedade Nodes Collection, vai abrir o mesmo editor, ok? Aqui também eu posso definir um image list, né? Que é onde que eu vou definir imagens a serem exibidas no preview. E também aqui eu posso encaixar aqui o meu controle no container Py. Se eu clicar em Doc, ele vai se encaixar aqui no formulário, né? Essa propriedade também está definida aqui, ó, Doc, onde eu posso preencher, ancorar, encaixar à direita, encaixar na parte superior, né? Ou deixar como está. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar como criar nós e nós alinhados. Então eu vou clicar sobre o controle, selecionar Edit Nodes, que vai me abrir o editor TreeNode. TreeNode é uma classe que representa um nó no controle Preview. Então eu tenho o botão aqui Add Root, que vai me incluir um nó raiz. Ele vai me abrir a janela de propriedades. Aqui eu vou falar sobre algumas propriedades. Aqui nessa guia de aparência, eu posso definir a cor de fundo do TreeNode, né? Por exemplo, se eu quiser uma cor, definir uma cor mais diferente da cor padrão, e a cor de frente, né? Vamos colocar aqui um amarelo, pronto. Tá, aqui é o nome do controle, né? Aqui é a fonte, aqui o texto. Então aqui eu vou colocar nó raiz 1. Tooltip Text seria um texto de dica que aparece quando o mouse passa sobre o nó. Dica do nó raiz 1. Certo? Aqui eu tenho algumas propriedades, como Image Index, que eu vou usar quando eu definir imagens para serem atribuídas aqui no meu nó. Agora eu vou incluir um outro nó raiz. Note que aqui as propriedades do primeiro nó, backcolor e forecolor, já estão visíveis. Então aqui eu não vou mexer mais na propriedade do backcolor e forecolor. Eu vou definir somente o texto, né, que seria nó raiz 2 e dica do nó raiz 2. Vou incluir um outro nó raiz 3. Pronto. Agora eu tenho 3 nós raiz, né? Agora eu vou selecionar o primeiro nó e vou clicar no botão Add Child, que vai me incluir um nó filho nesse nó. Tá? Ele cria o nó, eu tenho que selecionar, então eu vou colocar aqui ó, nó filho do raiz 1. Certo? Dica do nó filho do raiz 1. Tá? Da mesma forma, eu posso vir aqui no demais nós raiz e incluir um outro nó filho. Nó filho do raiz 4. E também, se eu quiser selecionar um nó filho, eu posso incluir um nó filho no nó filho que eu selecionei. Então, nó filho do raiz. Então aqui é muito simples, né? É só você selecionar um nó e usando os recursos aqui
do editor criar uma hierarquia de nós aqui na árvore do Trivial. Então, a hora que eu clicar em OK, aqui ele já fica visível o controle, tá? Então, agora, eu vou expandir a janela de propriedades aqui, que nós vamos trabalhar com algumas propriedades do controle, definir algumas propriedades. Então, vamos ver as propriedades principais. Bom, a cor de fundo, né, uma cor simples, eu vou definir uma cor de fundo aqui, só para vocês verem. O estilo da borda também é simples. Se eu quiser exibir checkbox, tá? Note que aqui, quando eu editei os nodes, ele tinha uma propriedade aqui se a caixa, se o checkbox era marcado ou não. Vamos supor que eu quero que a primeira apareça marcada. Então eu coloco o true aqui, ela, né, sempre vai estar marcada. Aqui o doc eu já falei. A fonte, eu posso alterar a fonte aqui do texto do nó. Full Row Select, ela está como falso. Full Row Select indica se eu vou realçar a seleção abrangendo a largura do controle. Essa propriedade ela só funciona se a propriedade showLines estiver marcada como false. As showlines são essas linhas que o controle exibe em tempo de execução entre os nós. Então aqui está como true. Eu vou marcar como false, tá? E vou marcar full row select como true para você ver como é que funciona lá. Você já percebeu a diferença, né? Então eu vou executar e mostrar para você. Olha aqui, eu vou expandir os nós e agora eu vou selecionar. Olha o full row select em ação, né? Aqui o primeiro, ele está marcado assim porque nós definimos, né? Eu vou editar e vou alterar a cor dele. Vou colocar aqui só para vocês verem a diferença como outra cor, né? E agora eu vou executar. Olha o full row select em ação. Então, se eu definir a propriedade como showLines como true, então o full row select não funciona mais, tá? Então tem que ter isso em mente, certo? Bom, vamos ver outras propriedades. Aqui em cima, eu estava aqui, né? Full row select, rotate tracking, ele obtém e define um valor que indica se o rótulo do nó da árvore vai ter uma aparência de hiperlink. Então eu vou colocar como true, né, e vou executar. Olha, quando o mouse passa em cima do nó, ó, ele fica com uma aparência de hiperlink. Isso é o hot tracking definido como true, certo? Image index, ele indica o índice da imagem na lista de imagem atual. Eu vou mostrar isso logo, tá? A propriedade indent, ele indica a largura, né? A distância do recuo que o nó filho vai estar da árvore, do nó da árvore. O padrão é 19. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou colocar um valor maior para vocês perceberem como que funciona. Olha lá. Tá? Vamos supor que o item height seria a altura entre os itens. O padrão é 18, vou colocar também um valor maior para vocês perceberem. Tá vendo? Aqui me define a altura entre os itens e o entende a distância entre os nós. Se eu colocar 100 aqui, olha, né, a distância vai ser bem maior, né? E se eu colocar aqui 100, 50, 100 vai ser muito grande, certo? Então vamos voltar para os valores padrão. Se eu colocar um valor muito pequeno, né, a coisa fica realmente difícil de trabalhar. Vou colocar os valores, voltar para os valores padrão. Aqui é 18 e aqui é 19, certo? A cor da linha é a cor
está exibição das linhas, nós vamos ver em tempo de execução. Aqui, o separador do caminho, né, a propriedade Path Separator, ela indica a cadeia de caracteres que delimita o caminho do nó que a árvore vai usar. O padrão é uma barra invertida, tá? Como está aqui, eu posso mudar isso aqui, tá? Show lines vai exibir a linha. Show node types, tá? Como eu faço? Eu vou colocar como true para nós visualizarmos as dicas que nós definimos aqui, olha. Quando nós incluímos os nós raiz e os nós filhos, tá? Agora essa dica vai ser visível. Aqui é show plus minus, se ele vai exibir ou não esse sinal de mais e de menos, né? Então eu vou colocar... E o show root lines, ele vai exibir as linhas, né, entre os nós raízes. Se eu colocar como false, ele não vai exibir. Então vou executar. Tá vendo? Então aqui, deixa eu colocar lá para true. Show root lines. Então, agora vamos mostrar como incluir uma imagem. Para mim trabalhar com imagens no controle List View, eu preciso do componente Image List, tá? Eu vou clicar duas vezes, ele vai ser incluído aqui no formulário, e aqui eu vou selecionar. Eu posso trabalhar com o tamanho da imagem, a resolução, e no Choose Images, ou então se eu quiser selecionar aqui Images, a propriedade Images Collection, ele vai me abrir o editor da coleção de imagens. Então eu vou incluir imagens. Ele vai me abrir uma pasta e eu vou escolher aqui algumas imagens. Vou pegar aqui. Essas duas imagens aqui, tá? Então, olha, a primeira imagem tem índice igual a 0, a segunda índice igual a 1. Tá? Eu vou incluir mais uma imagem só para mostrar a diferença. Vou pegar uma imagem bem diferente. Vou pegar essa aqui, ó. Pode ser essa aqui. Pronto. Bom, então aqui eu tenho 3 imagens no meu Image List, tá? Eu vou dar um OK. Ele está trabalhando aqui com o tamanho 16 por 16, eu posso alterar isso. E agora, basta eu vir aqui e definir a propriedade Image List para o meu controle Image List 1. Pronto, as imagens já estão sendo exibidas. Se eu executar, ele já atribuiu automaticamente as imagens, né? Vinculada a cada nó. Tá. Agora, vamos supor que eu queira, eu vou alterar, vou editar os nós aqui. Então vamos expandir aqui. Então eu vou selecionar o primeiro nó. Então, ó, no Image Index dele aqui, eu vou definir que a primeira imagem que ele vai exibir é a 0, que já está sendo exibida. E no Selected Image Index, quando ele for selecionado, ele vai exibir a imagem com índice 1. Aqui no 2, vou fazer a mesma coisa. Ele vai exibir a primeira imagem, Select Index com... Quando eu selecionar o nó, ele vai exibir a imagem de índice igual a 1. E no 3, eu vou exibir tanto no Selected Image como no Image Index a imagem com índice igual a 2. Nota que já ficou visível. Vou dar um OK. E agora, para ficar mais visível ainda, eu vou trabalhar com... Vou aumentar o tamanho das imagens aqui. Vou trabalhar com 32 por 32.
certo? Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dos itens aqui, vou colocar 20. Vou colocar aqui 30. Aumentar um pouquinho para ficar mais visível. Vou pôr 40, vai. E agora, a orientação eu vou colocar 30. Deixa eu expandir um pouco mais aqui e pronto. Então agora eu vou executar e eu vou mostrar para você o resultado. Então olha, eu vou expandir os nós, né? Então quando eu selecionar o nó, olha lá, eu seleciono, ele me mostra a segunda imagem, tá? Da mesma forma. Percebeu? Aqui já não, no nó 3, eu já defini a mesma imagem, tanto na imagem que ele vai exibir, como quando o nó for selecionado. E aqui eu tenho esse comportamento, tá? Embora eu tenha feito isso, definido isso aqui, ó, em tempo de projeto, eu posso fazer isso também via código, né? Então, dependendo do meu cenário, eu posso atribuir imagens em tempo de execução e também alterar essas imagens em tempo de execução. Então, nessa primeira videoaula, eu fiz um apanhado geral sobre o controle preview, mostrando as suas principais propriedades e como podemos criar nós, atribuir imagens. E na próxima videoaula eu vou mostrar como fazer tudo isso novamente, só que usando código C#. Até a próxima videoaula.